Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Caio, GA Quinto, e agora eu vou fazer uns exemplos da aula que a gente fez ontem de análise técnica. E na nossa aula ontem a gente sorteou algumas empresas para analisar e eu vou mostrar aqui para vocês agora quais foram, né? Não sei se vocês lembram. A gente pegou o índice Bovespa, sorteou algumas empresas, que foi Ambev, Estácio, Proton e Vivo. E eu vou fazer nesse vídeo o começo da análise da Estácio, porque eu vou fazer bem passo a passo pra gente ir pegando os conceitos, como que faz a análise mesmo. Eu fiz um documentozinho aqui que eu vou mandar para vocês depois, que eu separei uma análise completa em 3 níveis. O nível 1, que é a base da sua análise, na minha opinião, é a parte mais importante, e ela é tudo aquilo que a gente viu na teoria de Down, reconhecer topos e fundos, depois ver qual a tendência e sempre operar na direção dessa tendência, nunca querer ir contra ela. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou focar nesses 4 tópicos aqui, que é determinar topos e fundos, tendência do ativo, linhas de tendência e zonas de suporte e resistência. Aí aqui eu coloquei algumas observações sobre cada tópico e vamos começar então. Aqui a gente tem um gráfico diário da Estácio, beleza? Vou tirar um pouquinho o zoom aqui só para a gente ver o comportamento desde 2016. Ela veio aqui, ficou de lado esse período aqui, depois deu uma porrada aqui para cima, rápido, depois ficou andando meio que de lado aqui, depois caiu e agora ela subiu. Eu vou começar a minha análise, como eu vou reconhecer os topos e os fundos, eu vou começar bem devagarzinho aqui, pelo lado direito do gráfico, pelo momento mais perto de hoje. Então, vou pegar a setinha aqui vermelha para indicar o topo e a setinha verde para indicar os fundos. Então, um pouquinho ela aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Vou pegar um monte aqui para não precisar ficar pegando depois de novo. Então, galera, nessa questão de reconhecer topo e fundo, não sei se vocês lembram, mas eu conversei com vocês sobre o conceito de ponto de retorno, do Márcio Noronha, um analista brasileiro. A gente vai sempre reconhecer esses topos e fundos de acordo com esse conceito dele. Então, vamos lá para a gente começar isso, começar aqui sempre pela direita. Ó, aqui a gente teve essa barra de queda bem forte, essa candlestick de queda bem forte, só que ele acabou não fechando abaixo da mínima desse de alta aqui do lado dele. Então acaba que se fosse pelo conceito do Márcio Noronha, que é mínimas e máximas inferiores, você poderia considerar isso aqui um topo, só que eu só considero depois que o fechamento é abaixo da mínima aqui. Então eu só consideraria se aparecesse outro candle aqui depois com fechamento abaixo dessa mínima. Então essa parte aqui eu não considero um topo. Já aqui a gente vai ter um fundo, vou marcar ele, um fundo aqui. Aqui a gente vai ter um topo. Quem tiver com dúvida se isso aqui é um topo, por que isso aqui é um topo, vocês podem olhar lá no material que eu mandei para vocês, no resumo que eu fiz. Mas, voltando à explicação aqui, esse candle está bem parecido. Ó. Vamos analisar só esses dois aqui. Esse candle de baixa, ele teve máxima superior e mínima inferior, então ele não está de acordo com o conceito de ponto de retorno. Já esse daqui, ele teve máximas e mínimas inferiores a esse outro aqui de baixa, e ele fechou abaixo também. Então, esse candlestick aqui confirmou esse topo. Lembrar que o topo é sempre o ponto mais alto que o preço foi, né? Então a setinha vai ficar aqui em cima porque aqui é o topo. Esse candlestick aqui ele só confirmou. Aqui a gente teve outro fundo.
Depois aqui a gente teve outro topo. Beleza? Aí o preço deu esse movimento de alta bem forte aqui. Isso aqui é uma pequena consolidação. Se a gente for num gráfico menor, tipo de 60 minutos, a gente vai ver isso aqui melhor como uma consolidação. Só que acabou que a gente não teve nenhum... A gente não pode considerar isso aqui como um topo de acordo com o conceito do ponto de retorno, né? Então eu vou passar direto aqui e vou marcar só esse aqui de baixo como um fundo, beleza? A gente teve um fundo aqui, depois a gente teve um topo aqui. Olha só, a gente teve esse candlestick branco de alta, depois a gente teve esse de baixo aqui, mas ele não, a mínima dele não foi menor do que a mínima do branco, e ele não fechou abaixo da mínima desse. Aí depois a gente teve esse outro candle aqui de queda forte também, que ele teve máxima e mínima menor do que esse daqui de queda e fechou abaixo. Então eu confirmo isso aqui como um topo. Aqui a gente teve outro fundo. A gente pode ver que a gente teve outro fundo aqui, ó. Esse candle aqui confirmou esse fundo. Aqui a gente teve outro topo. Então o começo da nossa análise vai ser sempre assim, identificando topo e fundo. Voltar no gráfico. Aqui a gente teve outro fundo. Olha só, o preço caiu, a gente teve esse pequenininho, depois esse, como se fosse um spinning top, parece um spinning top isso aqui. Que ele fechou acima da máxima desse e tem mínimas e máximas superiores, beleza? Aí agora, um topo aqui, pelo mesmo motivo, né, desses outros topos. Um fundo aqui, nessa bagunça. A gente teve uma bagunça aqui, como se fosse uma consolidação bem grande no tempo inferior. Agora eu vou rolando o gráfico aqui mais para a esquerda. A gente achando mais aqui do lado. Então, a gente teve um topo aqui. A gente teve um fundo aqui. Deixa eu puxar mais umas setinhas aqui para cá para poder ir mais para lá. Aí, beleza. Então, aqui a gente teve um movimento, ó. A gente teve um movimento de baixo que saiu daqui. Aqui a gente tem um fundo que, olha, esse candlestick aqui confirma o fundo. Ele tem mínimas e máximas superiores a desse daqui e fechou acima da máxima. Eu vim aqui. Ué, cadê a setinha? Aqui. Aqui a gente teve outro fundo. Olha só, esse grande candle branco aqui, de alta, ele fechou acima da máxima desse daqui, mas a mínima dele foi inferior. Então a gente não poderia confirmar esse fundo por causa desse candle forte. Mas esse pequenininho aqui, menorzinho, ele acabou confirmando esse fundo. Então, vou colocar aqui mais uma setinha de fundo. Então a gente teve um topo aqui, confirmado por esse candlestick forte de queda aqui. Outro topo aqui. E um topo aqui. Eu vou só mais um pouquinho aqui para a esquerda para a gente ver mais um pouco. Vamos ver por aqui como que tá. Olha só, a gente teve esse movimento de alta aqui. Esse candlestick aqui que eu estou marcando, que é uma sombrinha aqui para baixo, ele pode ter confirmado um fundo aqui, porque ele fechou abaixo da mínima desse pequenininho e tem mínimas e máximas inferiores. Então a gente pode falar que aqui a gente teve um topo e aqui a gente teve um fundo. A gente teve outro fundo aqui, ó, confirmado por esse grandão. Olha só, mínimas e máximas superiores às desse daqui e fechamento acima da máxima.
Aqui a gente tem outro fundo. Aqui foi tudo aqui, olha só, a gente teve só um movimento de alta aqui. Aqui a gente pode considerar um fundo também. E aqui um pouco. Eu vou voltar aqui só mais um pouco, porque a gente teve uma tendência bem legal aqui. A gente vai poder pegar como exemplo que a gente vai analisar o comportamento desses topos e desses fundos daqui a pouco. O próximo passo é analisar o comportamento deles para a gente definir se naquele momento a gente tem uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma tendência lateral. Fazendo uma associação àquele conceito que eu ensinei para vocês ontem, que o mercado de alta ele é representado pelos ursos e o de baixa, ou o mercado de alta é representado pelos touros e o de urso pelos ursos, a gente pode falar que durante uma tendência de baixa os ursos têm mais força e durante uma tendência de alta os touros têm mais força, ou então os compradores e vendedores. Olha só, continuando aqui do período mais atual para o passado, a gente estava aqui nesse topo, a gente viu que aqui a gente tinha um topo, beleza? Aí o preço fez esse fundo aqui e fez outro topo aqui. Esse topo daqui foi confirmado por esse candlestick. Beleza? Aí a gente teve um fundo aqui e um fundo aqui. Esse fundo foi confirmado por esse grandão e esse fundo aqui foi confirmado por esse daqui. Lembrar que sempre os fundos são os níveis mais baixos, os topos os níveis mais altos. E não o candlestick que confirmou aquilo ali. A gente teve esse fundo, a gente teve um topo aqui, ó, confirmado por esse daqui. Beleza? Aí depois desse movimento ele veio a partir daqui, só que aqui a gente... eu acho que a gente pode considerar isso aqui um fundo, porque esse candlestick teve mínima e máxima superiores e ele acabou fechando, ó, a máxima desse daqui, o fechamento foi em 31,07 centavos e a máxima desse aqui de trás foi em 31,03 centavos, então ele acabou fechando acima da máxima, então a gente pode considerar que aqui a gente teve um fundo e aqui um topo. Voltando só mais um pouquinho para a gente ver a tendência aqui a gente teve um topo, aqui um fundo, aqui um topo, aqui um fundo e aqui um topo. A setinha acabou sumindo aqui porque em cima do... Deixa eu colocar ela mais embaixo aqui só para a gente ficar mais fácil de visualização. Beleza, então vamos começar a análise daqui. Aqui a gente podia ver que o preço estava consolidando de lado aqui. Olha só, ele estava com dificuldade. Ele estava oscilando entre essa região aqui. Eu vou colocar um retângulo, que seria um suporte. E ali em cima, ele até que chegou a romper esse topo aqui, mas não foi embora não. Ele voltou para baixo do topo e ficou andando de lado aqui, até que chegou um momento aqui que ele rompeu. Nesse momento aqui, mesmo ele tendo topos ascendentes, os nossos fundos eles estavam na mesma altura aqui, ó. Aqui a gente teve poucos fundos, digamos que alguns fundos no meio da consolidação, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando a gente tem os fundos muito perto assim, e a gente diminui um pouco do tipo a gente fez aqui agora, a gente vê que o gráfico estava se comportando meio que andando de lado, a gente acaba desconsiderando isso aqui. A gente vem aqui, deleta as setinhas e considera só esses movimentos aqui mais longos, ó. Esse daqui aí pode considerar assim um movimento forte para cá, um para cá e um para cá. Então acaba que se a gente fizer isso daqui aqui assim, a gente vê que é um movimento lateral isso aqui. Só apagar isso aqui para a gente ver mais fácil. Aí chegou um determinado momento que o preço acabou rompendo esse suporte. Ele voltou para testar ele. Lembra do princípio da polaridade que a gente falou? Que quando um suporte é rompido,
Ele tem a tendência de virar uma resistência, mas não uma certeza que ele vai virar. Ele acabou deixando um fundinho aqui, e no rompimento desse fundo, a gente pode considerar que a gente tinha uma tendência de baixa agora, porque o preço estava formando topos e fundos descendentes. Vamos lembrar que a gente tinha o último fundo aqui, ó. Eu desconsiderei ele só para a gente ver que esse período aqui a gente tinha uma consolidação, o mercado se movendo de lado. Então ele fez topo, fundo, topo, fundo, topo. Então quando ele rompeu isso aqui, ele marcou uma sequência de topos e fundos descendentes, que a gente caracteriza uma tendência de baixa. Então, o preço veio aqui andando igual uma tendência de baixa, com a sequência. Aqui os fundos acabaram ficando inferiores um ao outro, descendentes, mas eles não estavam tão distantes assim. E os topos aqui foram quase na mesma altura. Essa pequena distância entre os fundos e os topos pode até sinalizar uma questão de um alerta para a gente que essa tendência não está mais tão forte de baixa. Só que a gente não pode concluir que o mercado vai virar. Até porque olha o que ele fez aqui depois. Ele voltou nessa mesma altura aqui que a gente estava. Aqui a gente tinha uma zona de resistência. Ele voltou aqui nessa área. Ele acabou formando vários topos aqui nessa área. E ele não conseguiu romper esse fundo aqui de novo. Ele acabou formando uns fundos ascendentes aqui. Só que igual a gente fez ali, se a gente olhar isso aqui com um pouco menos de zoom, olhar assim um pouco mais de longe, a gente vai ver que alguns fundinhos aqui que a gente vê não fazem tanto sentido, mas a gente fica analisando porque a gente está vendo que o mercado está se movendo de lado aqui. Então eu vou deletar, só para ficar mais claro que eu vou deletar esse daqui, esse topo aqui eu vou deixar só para a gente ver. Não, eu vou deletar ele que a gente já tem essa marcação da resistência. Vou deletar esse. Nesse período aqui, como o mercado está praticamente andando de lado, eu não ficaria confortável de fazer uma operação dentro disso aqui. Só quando a gente saísse dele e tivesse uma tendência clara de novo. Então, beleza. Bem nesse momento, eu vou colocar mais um desse aqui embaixo só para a gente ver o momento que o preço saiu. Vou colocar aqui assim. A gente tem que sempre lembrar de usar áreas de resistência e suporte ao invés de níveis, beleza? Aqui a gente tem uma área. Acabou que o movimento aqui foi bem parecido com esse, Ele rompeu e fez um pullback. Ele voltou aqui para testar. Aí ele testou, perdeu esse fundinho aqui, caracterizou uma tendência de baixa de novo, Topos descendentes, fundos descendentes. Aqui a gente tem outro fundo. Deixa eu tirar a setinha aqui de baixo para a gente poder ver. Aqui a gente tem outro fundo. E aí o preço voltou aqui para cima, o que meio que descaracterizou essa tendência de baixa. Ele rompeu esse último fundo aqui. Então ele passou a formar fundos descendentes e topos ascendentes. Então isso aqui é uma junção da tendência de baixa com a tendência de alta. Isso indica um momento de incerteza. Se eu puxar isso aqui um pouquinho para o lado, a gente vai ver que ele teve um pouco de dificuldade de passar aqui nessa zona de novo, mas passou e foi embora. E depois disso daqui, se a gente prolongar mais um pouco, a gente vai ver que o mercado não teve tanta dificuldade de passar por aqui mais. Ele passou reto aqui, depois subiu, mas não parou exatamente aqui, ainda acabou passando um pouquinho para cima. E o que eu faço aqui? Aí, a partir desse momento que eu vejo que o preço não está mais respeitando tanto essa zona, eu desconsidero. Nesse momento aqui, eu ia passar a desconsiderar isso aqui como uma zona de suporte. Vai falar que ele funcionou só aqui. Aí o preço formou esse topão aqui, depois formou esse fundo. Então aqui a gente estava com topos ascendentes e fundos descendentes. Aí aqui a gente acabou formando um fundo um pouquinho maior do que esse daqui,
Só que eu só confirmaria uma reversão de tendência para uma tendência de alta até que eu ainda considero que a gente está numa indefinição. Porque só depois que ele armasse um pivô de alta aqui e rompesse esse topo aqui, começasse a subir. É o que ele fez. Ele formou um topo inferior e esse fundo aqui, se a gente traçar uma linha com esse último fundo, a gente vai ver que eu acho que ele não rompeu. Ele não fechou abaixo. Ó, ele fechou praticamente na mínima desse fundo aqui. Então isso aqui poderia ser eu não consideraria um pivô de baixa, não consideraria que a gente tinha uma tendência de baixa a partir daqui, porque ele não fechou abaixo dessa linha amarela. Ele tem que fechar abaixo do último fundo. Ele só violou aqui no meio da formação do candle e acabou voltando. Então aqui a gente continua indefinido. Até que chegou um momento aqui que ele fez essa pernada de alta. Aqui a gente tinha um topo, né? Que eu não marquei. Ele fez essa pernada de alta, ele subiu aqui depois de não conseguir romper esse fundo, fez uma pequena correção e rompeu. Ele armou um pivô de alta e confirmou. Beleza? Então esse pequeno movimentinho aqui, ó. 1, 2, 3, a gente pode considerar que foi uma pequena tendência de alta. Mas a gente olhando a floresta, aqui é como se a gente estivesse olhando só a árvore. A gente olhando a floresta, seria toda essa zona aqui, ó, que eu vou colocar um retângulo em volta. A gente pode ver que o preço ele não estava se comportando muito bonitinho como uma tendência de alta. Ele estava meio que andando de lado por uma área muito grande. Então eu não ficaria confortável de fazer uma operação aqui, mesmo tendo ocorrido um pivô de alta. Eu ficaria confortável em esperar o preço sair dessa zona para depois entrar no pivô de alta. Aí vou tirar esse grande retângulo aqui. Não, vou deixar ele aqui. Então, bom é a gente saber que aqui a gente tinha uma grande zona de consolidação, beleza? Deixa eu deletar ele aqui, que agora a gente vai ver que a gente tinha umas tendências. Ó, aqui tinha uma resistência que a gente tinha mostrado, né? Essa zona de suporte ela acabou não sendo mais respeitada aqui para a direita a partir daqui. E aqui embaixo, onde a gente teve aquele fundo que a gente não conseguiu perfurar, a gente pode falar que a gente tem um suporte. A força de um suporte e uma resistência é determinada pela amplitude dos movimentos depois de tocar nela e também pelo número de toques. Olha aqui o tanto de toque que teve nessa resistência. 1, 2, 3, 4. Ainda teve um pullback depois, um teste como um suporte depois que ela foi rompida. E aqui a gente teve só 2, mas as amplitudes dos movimentos, olha só, ele bateu e foi lá em cima depois de novo, o preço subiu quase 30% da ação. Depois ele caiu, subiu pra caramba depois, assim, chegou até a romper depois desse último toque, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu fui olhar a floresta e vi que se tudo aqui está no meio de uma grande consolidação, eu vou desconsiderar todos esses topos e fundos aqui no meio, porque quando o preço está numa consolidação, eu não faço operação. Eu espero ele sair dessa consolidação para depois acontecer um pivô de alta ou um pivô de baixa e eu entro, entendeu? Então eu só pensaria em entrar depois que ele rompeu isso aqui, mas eu não entrar no rompimento. Eu entrar, esperar uma correção e depois ele rompeu o topo. E esse aqui é o nosso vídeo inicial. A gente abordou esses 4 tópicos aqui. Eu não tracei nenhuma linha de tendência, então deixa eu ver se eu conseguiria traçar alguma aqui. Olhei um pouquinho o gráfico antes e eu vi que aqui estava meio complicado por conta da consolidação. E aqui também estava meio chato. Eu acho que se eu traçasse uma linha de tendência aqui, dava até para traçar um canalzinho. Olha só. Ó, eu conseguiria até traçar um canalzinho aqui que ela foi validada com esses 4 toques. Um aqui, 2, 3 e 4. A partir desse ponto ela foi validada. Mas aí ela rompeu.
e o preço foi embora depois. Deixa só eu deixar aqui mais bonitinho. Rompeu e caiu depois. E aqui ia ficar bem complicado de traçar, porque como a gente estava nessa grande consolidação, mas se eu tirar mais o zoom, eu consigo pegar como se fosse uma linha de tendência de longo prazo. Lembra que a gente viu os 3 tipos de tendência que o Charles Down falava que existiam? Tinha a primária, a terciária, a secundária. Aqui eu poderia traçar uma linha de tendência de longo prazo. Olha só. Então a gente teve um toque aqui no começo de 2016, um segundo toque no meio de 2016, um terceiro toque em 2017, ela começou a ser validada aqui. A gente precisa de 3 toques embaixo, ou 2 embaixo e 2 em cima. E a gente teve um quarto toque aqui, mas eu tô vendo aqui, tá vendo que a gente tem 2 topos aqui que parecem que eles... Esse aqui tá um pouquinho mais alto. Eu vou só copiar e colar isso daqui e vou espelhar ali em cima, que às vezes a gente já tinha essa reta confirmada antes desse toque. Ó, a gente poderia falar, a gente teve um toque aqui, 2 toques aqui, aí o preço subiu, deu um toque aqui e outro aqui. Então eu poderia falar que essa linha já estava confirmada, que a gente tinha 4 toques, 2 embaixo e 2 em cima. E esse aqui seria um terceiro toque baixo ou um quinto no total. Então nesse momento você já estava atento para a validade desse canalzão aqui. E acabou que essa correção aqui foi quase voltando nele aqui, corrigindo. E testando ele como um suporte, né? Então é sempre bom a gente tirar o zoom assim do gráfico e olhar no longo prazo também. Aí no próximo vídeo seria o nível 2 da análise. Eu vou abordar esses tópicos aqui, que foi os tópicos que a gente viu de tarde. E a gente vai, eu diria, rebuscar um pouquinho mais essa análise, aprofundar um pouquinho mais. Falou, galera. Até mais.